Você já ouviu falar que grandes mudanças começam com pequenos passos? Pois Jim Rohn levou isso a outro nível. Ele não acreditava em transformações radicais da noite para o dia, mas sim em gestos diários que, somados, constroem uma vida extraordinária. E o mais curioso, a maioria das pessoas conhece Jim Rohn, mas poucos seguem o que ele realmente ensinava no dia a dia, porque os ensinamentos dele não são sobre sorte, talento ou genialidade, são sobre pequenas escolhas que você faz ou deixa de fazer antes do café da manhã. Ele dizia: seu nível de sucesso será determinado pelo tipo de pessoa que você se torna. Ou seja, não é sobre o que você faz de vez em quando, é sobre quem você é todos os dias. E a verdade é que Jim Rohn não pregava grandes sacrifícios. Ele falava de coisas simples. Ler 10 páginas por dia, planejar amanhã com antecedência, falar com mais intenção, ou até só agradecer antes de dormir. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que separam quem vive no automático de quem cresce de verdade. Hoje vou te mostrar 5 desses gestos simples que Jim Rohn praticava e como cada um deles pode te ajudar a desenvolver mais disciplina, aprender mais e se tornar uma pessoa melhor sem esforço heróico. Mas antes de revelar o primeiro, preciso te fazer uma pergunta. Quantas vezes você quis mudar, mas desistiu porque parecia difícil demais? Pode ser que o problema não seja você, mas o tamanho do primeiro passo. E é por isso que começamos com o menor deles. Jim Rohn não lia por obrigação, ele lia por escolha e fazia isso todos os dias, sem exceção. Mas o segredo não estava na quantidade, estava na constância. Ele dizia que 10 minutos por dia com um bom livro eram suficientes para mudar sua vida em um ano. Parece pouco? Pode até parecer, mas 10 minutos viram 3.650 minutos por ano. Quase 60 horas de aprendizado puro. Imagine isso, em vez de rolar o celular antes de dormir, você lê um trecho de um livro sobre disciplina, finanças ou mindset. Em 6 meses, você não só terá mais conhecimento, como começará a pensar como quem já alcançou o próximo nível. É como colocar dinheiro no banco de tempo. Você não vê a mudança hoje, mas daqui a um ano, seu saldo será enorme. E o melhor, não exige heróis, só exige que você comece. E se eu te disser que o segundo gesto é ainda mais simples e acontece antes mesmo de você sair da cama? Jim Rohn não começava o dia reagindo. Ele começava planejando, e uma das coisas que ele fazia religiosamente era pegar um caderno, escrever suas prioridades e definir o que realmente importava. Ele acreditava que escrever ativa o cérebro de forma diferente. Não é só anotar, é comprometer-se com o papel. Quando você escreve algo, seu cérebro entende. Isso é sério. Estudos da Universidade de Harvard mostram que pessoas que planejam o dia têm até 30% mais chances de alcançar metas. Mas a maioria pula essa etapa, prefere correr sem saber para onde vai. É como dirigir de olhos fechados e torcer para não bater. Você pode ter um carro potente, mas sem direção não chega a lugar nenhum. E o caderno é o seu GPS interno. Escrever seu dia não é sobre controlar tudo. É sobre tomar posse da sua energia. E quando você faz isso, deixa de ser vítima do tempo para virar o autor da sua rotina. E agora que você já planeja, qual é o próximo passo para garantir que você realmente execute? Vamos para o terceiro gesto, o que Jim Rohn chamava de a ponte entre sonhos e realidade. Jim Rohn dizia que a primeira decisão do dia é também a mais reveladora. Quando o despertador toca, você obedece ao seu plano ou obedece ao seu conforto. Essa pequena escolha não é sobre sono, é sobre quem manda em você. E cada vez que você levanta na hora certa, está treinando sua disciplina. Como se fosse um músculo. Neurocientistas provam que suas decisões mais fortes acontecem logo pela manhã.
É quando seu estoque de vontade está cheio. Se você vence a batalha do sono, ganha impulso para vencer as próximas. A dieta, o trabalho difícil, a procrastinação é como vencer o chefe final do jogo logo no primeiro nível. O resto do dia passa a ser mais fácil, porque você já provou para si mesmo que é capaz. Mas disciplina não é punição, é liberdade disfarçada. Quanto mais você controla seus gestos pequenos, menos o mundo controla seus resultados. E se eu te disser que o próximo gesto é tão simples, que você pode começar hoje, mesmo sem acordar cedo? Vamos falar sobre o que Jim Rohn fazia antes de dormir e por que isso muda tudo. Jim Rohn não terminava o dia simplesmente caindo na cama. Ele dedicava os últimos 10 minutos para olhar para trás. Pegava seu caderno e respondia 3 perguntas. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? E o que vou melhorar amanhã? Parece simples demais? Talvez, mas é nesse momento que o aprendizado vira evolução. Porque sem reflexão, você repete os mesmos erros, achando que está progredindo. Um estudo do Harvard Business Review mostrou que profissionais que refletem sobre o dia são 23% mais produtivos no médio prazo. Mas a maioria prefere mais horas de trabalho, em vez de 10 minutos de autoavaliação. É como correr em uma esteira, muito esforço, zero avanço. Refletir é parar, olhar o mapa, ajustar a rota. E o mais poderoso, esse gesto cria consciência, você passa a agir com intenção, não por impulso, e isso muda não só seu dia, mas o tipo de pessoa que você se torna. Agora, se você já planeja, executa, reflete, o que falta para garantir que tudo isso se torne permanente? Vamos para o 5º e último gesto, o que Jim Rohn considerava a chave de tudo. Jim Rohn não acreditava em força de vontade eterna. Ele acreditava em sistema e dizia que com o tempo seus pequenos gestos deixaram de ser esforço e viraram parte de quem ele era. Ler 10 minutos? Sou alguém que aprende todo dia. Escrever metas? Sou uma pessoa organizada. Refletir à noite? Sou alguém que evolui. É assim que a mudança se consolida. Não quando você faz algo, mas quando você passa a se ver daquele jeito. O hábito vira identidade. Psicólogos chamam isso de Identity-Based Habits. E pesquisas da Universidade de Toronto mostram que pessoas que agem por identidade têm 3 vezes mais chances de manter mudanças, porque não estão lutando contra si mesmas, estão vivendo de acordo com quem acreditam ser. É a diferença entre dizer, estou tentando ser disciplinado e sou uma pessoa disciplinada. Uma frase muda tudo e é por isso que Jim Rohn repetia: disciplina é a ponte entre sonhos e realidade. Mas poucos percebem que essa ponte é feita de tijolos invisíveis, gestos pequenos, repetidos com fé, até virarem natureza. Agora, se você chegou até aqui, a pergunta não é: você entendeu? É: quando você começa? Você ouviu falar de 5 gestos, pequenos, simples, quase óbvios, mas o que Jim Rohn sabia, e a maioria ignora, é que o extraordinário mora no ordinário. Não são os grandes momentos que definem sua vida, são os pequenos atos diários que você repete sem perceber. Você não precisa virar uma nova pessoa amanhã, só precisa fazer um gesto diferente hoje. Ler 10 páginas, escrever sua prioridade, levantar na hora certa, refletir antes de dormir ou começar a se ver como quem já está no caminho. Porque transformação não é um evento, é um ritmo. E cada escolha mínima é um passo em direção à pessoa que você quer se tornar. Agora me diz, qual desses gestos você vai experimentar amanhã de manhã? Será o primeiro? O último? Ou vai começar hoje à noite com uma reflexão sincera? Comenta aqui embaixo. Qual será o seu primeiro gesto? Quero saber quem está disposto a mudar o jogo.
por dentro. E se esse vídeo te fez pensar, se te deu clareza, ou te lembrou de quem você veio ser, então não pare aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque toda quarta trago mais lições assim, sem enrolação, sem fórmulas mágicas, só o que realmente funciona para quem quer crescer de verdade. Porque no fim das contas, não é sobre fazer mais, é sobre ser mais e começar antes que o mundo acorde.